Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa disciplina de computação gráfica, né? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula, né? E o assunto que nós trataremos nessa aula é sobre fundamentos de cor, né? Já que a gente está entendendo a imagem como uma função que a cada ponto associa a uma informação de cor, né? A gente precisa entender exatamente o que é uma cor, como representá-la computacionalmente, né, e como trabalhar com as cores, né, dentro dos nossos dispositivos gráficos, seja um monitor, seja impressora, ou sejam outros dispositivos aí de exibição de cor. Então, né, dentro aí da nossa imagem aí que representa o problema de computação gráfica, né, nós já vimos um pouco de modelagem geométrica, né, vimos um pouco da transformação de modelos em imagem, né, ou de projeção aí, através da simulação da câmera virtual, né, e a gente vai entrar um pouquinho aqui no domínio da imagem, né. A gente vai entender uma imagem como uma função, né, de um pedaço aí do R2, o subconjunto de R2, num espaço de cor, né. Então, veja, eu tenho aqui um exemplo, né, uma imagem aqui, em onde cada ponto está associado a uma informação de cor, né? Essa imagem está em tons de cinza, só para ficar mais fácil, né? Mas se eu imaginar que o preto é a ausência de cor, né? Ou seja, nenhuma informação, e à medida que eu vou me aproximando do branco, eu vou aumentando os níveis de cor, né? Eu posso pensar numa função que vai do zero até um nível máximo de cor, né? E aqui eu tenho um sólido representando aqui o gráfico dessa função imagem, né? Mas veja, nós temos aqui alguns problemas quando envolvem cor, né? Então, como representar matematicamente o espaço de cor, né? Que dimensão tem esse espaço, né? E como que eu vou discretizá-lo, ou seja, como que eu vou representar numa coleção finita de símbolos aqui para poder colocar no computador, né? Então, lembrando aqui o paradigma dos 4 universos, né? Nós vamos investigar cores do universo físico, né? Modelos matemáticos de cor, né? A representação de tais modelos, né? E a especificação aí de cor em vários dispositivos, né? Então, do ponto de vista físico, né? Eu consigo definir uma cor, eu consigo representar uma cor através da sua função de distribuição espectral, né? Isso significa que para cada comprimento de onda, né, eu tenho uma quantidade de energia sendo emitida ali para aquele comprimento de onda, né. Esse comprimento de onda vai, né, do infravermelho até o violeta, né, então eu tenho uma função aqui distribuída para cada valor de comprimento de onda, né, uma radiação eletromagnética. Isso é a informação que a gente tem da física, né. Quando a gente vai para o universo matemático, então, eu preciso modelar então as cores por um conjunto de funções contínuas, né? Já que cada cor é identificada unicamente pela sua função de distribuição espectral, eu tenho então um espaço de funções de R em R, né? E eu preciso então me fazer uma pergunta, né? Eu preciso representar funções. Então, a melhor forma de representar funções computacionalmente é amostrar essa função, ou seja, eu vou em alguns pontos dessa função e tomo uma amostra, ou seja, eu faço uma medição ali e vejo que valor está valendo essa função nesse exato ponto. A pergunta natural que surge dessa representação é quantos pontos eu preciso tomar, ou seja, quantas amostras eu preciso para que na hora de reconstruir a cor, eu tenha a representação ou a reconstrução da cor exata, né? Então veja aqui nesse nosso exemplo, né, digamos que eu tenho essa função de distribuição e eu tomei 3 amostras aqui, lambda 1, lambda 2 e lambda 3, né? Eu estou unicamente com essas 3 amostras e na hora de reconstruir, eu reconstruí essa outra função de distribuição espectral que passa exatamente pelas mesmas 3 amostras. Ou seja, será que isso é suficiente para que eu não cometa erros na minha reconstrução de cor, né? Essa é uma pergunta extremamente pertinente aí
né, para os estudiosos de computação gráfica, né? Como que essa pergunta foi respondida, né? Nós então estamos querendo produzir imagens para olhos humanos. Então vamos investigar quantas amostras o olho humano toma na hora de fazer a sua reconstrução de cor, na hora de fazer a sua percepção de cor, né? E já era conhecido, né, das áreas biológicas que o olho humano toma exatamente 3 amostras, né? Parece um número pequeno, mas todas as cores que nós enxergamos vêm a partir de 3 amostras somente, né? Uma na área do vermelho, outra na área do verde e outra na área do azul, né? Foi daí que apareceu então o famoso sistema RGB de representação de cor, né? Então, veja que cor era um problema, a padronização da cor já era um problema muito antes do surgimento da computação gráfica, né? Então, para isso foi criada uma comissão internacional de iluminação, uma comissão encarregada de padronizar exatamente esses parâmetros para que as cores possam ser reproduzidas com fidelidade em qualquer situação, né? Então você tinha um conjunto de cores primárias, né, um branco aqui de teste, né, para conseguir uma padronização, e você fazia, né, ou obtinha essas coordenadas de cor experimentalmente, né? Ou seja, colocava-se uma quantidade grande de pessoas aqui, né, avaliando, né, uma cor, né, você ia mudando os parâmetros aqui das cores primárias até atingir perceptualmente, né, a cor igual a essa aqui que estava sendo observada pela pessoa, e a partir, né, de uma grande média desses parâmetros, né, foi representado, foi conseguido aí uma padronização para um sistema de cores, né? Foi a primeira modelagem desse sistema RGB, né? Então nós tínhamos aqui 3 funções de distribuição espectral, né, e uma cor que é representada por uma combinação linear dessas 3 funções aqui. Então, de maneira que o espaço de cor acabou sendo discretizado aqui pelo R3. Então nós temos cada um dos eixos aqui representando uma função de distribuição espectral, né, e uma combinação linear das 3 cores aqui representando uma cor qualquer que você queira obter, né? E veja que se você aumentar ou multiplicar qualquer ponto do R3 aqui por uma constante, né, você simplesmente aumenta a intensidade dessa cor, né? Então você pode trabalhar com um representante, né? Então foi escolhido aqui um plano aqui de coordenadas 1, 1, porque dentro, né, em cima desse plano, a soma das 3 coordenadas tem o mesmo peso, né? Ou seja, se eu somar as 3 coordenadas, elas vão ser iguais a 1. Então você tem ali um parâmetro aí ideal para construir as suas coordenadas de cor, né? Bom, esse sistema de representação RGB aqui tinha alguns problemas, né? O problema é que, né, numa situação ideal, os eixos não são exatamente perpendiculares, né? Então você vai ter dentro desse plano, que é chamado de plano de Maxwell, algumas cores com coordenadas negativas, né? Então precisava-se fazer uma pequena mudança de base aí para que você obtivesse todas as coordenadas positivas, né, e com algumas boas propriedades, né, e, né, foi produzido, né, um novo sistema, que é chamado de sistema XYZ, onde você tinha as coordenadas todas positivas e um sólido de cor aqui completamente contido dentro desse triângulo aqui, ou dentro desse plano, né, que foi conhecido como plano de Maxwell, né, e esse triângulo aqui é conhecido como diagrama de cromaticidade, né? A partir do sistema, então, XYZ, que são, entre aspas, cores aí invisíveis, né? Ou seja, só uma representação matemática para você obter esse diagrama de cromaticidade a partir de coordenadas positivas, né? Não precisar recorrer a subterfúgios matemáticos ali na hora de construir uma cor, né? Bom, a transição entre os sistemas de cor é feita por uma matriz de mudança de base, né? Se você se lembra das suas aulas de álgebra linear, né,
é uma boa aplicação aí para aquelas matrizes de mudança de base que vocês estudaram aí algum tempo atrás, né? Então, do sistema RGB para o sistema XYZ, nós temos essa mudança de base, e se eu quiser voltar, né, uma cor escrita no sistema XYZ, basta multiplicar pela matriz inversa, né? Então, nós temos aqui essa matriz que é a inversa dessa, resultando aqui nas coordenadas RGB novamente, né? Bom, em se tratando de dispositivos, né, é muito importante que eu tenha em mente qual tipo de dispositivo que eu tenho em mãos para decidir qual a minha base de cores primárias que será implementada no dispositivo. Então, por exemplo, quando eu tenho monitores, né, ou televisões, enfim, telas de LCD ou de celulares, né, eu estou trabalhando com um sistema aditivo de cor, né? Isso significa o quê? Que eu tenho alguns emissores, né, na faixa aqui do vermelho, do verde e do azul, e que eu vou combinar essas cores de maneira aditiva, né? Isso funciona muito bem, porque no monitor, na tela do celular, ou né, nas TVs, né, de plasma ou de LCD, né, o preto, né, quando o monitor está desligado, né, você tem ausência de cor, né? Então, você consegue, com coordenadas 000, né, não construir nenhuma cor. E a partir da somatória aí do aumento de energia nesses emissores de cor, você consegue produzir as cores que, né, vão variar aí, dependendo da sua discretização, né, em função aí das coordenadas RGB, né. Quando se trata já de impressoras, veja que eu tenho que pensar num outro sistema de combinação linear de cores. Por quê? Em geral, eu estou imprimindo num papel que é branco, né? E para o nosso modelo matemático, né, a cor branco é composta da combinação das 3 cores primárias, ou seja, é a somatória de todas as cores. Então, em teoria, né, eu preciso remover a cor do papel branco para produzir uma cor qualquer, né? E, evidentemente, né, fisicamente, eu não consigo ir com uma espátula e ficar raspando a cor, né, de um determinado papel. Então, qual a solução para esse sistema, né? Novamente, uma solução matemática, né? Ou seja, um sistema subtrativo, onde eu mudo a base de cores primárias para exatamente o sistema CMY, né? CMY vem de cian, magenta e amarelo. E a maioria das impressoras tem, né, o CMY mais né, além dessas 3, tem mais o preto, né? Porque se você construir o preto a partir dessas cores, vai ficar um preto meio borrado, né? É chamado de um preto cromático, né? Então você precisa de um cartucho separado só para a cor preta, e as outras cores você consegue com uma combinação, né, linear dessas, que faz parte de um sistema subtrativo de cor. Bom, a quantidade de cores reconstruíveis a partir do seu dispositivo, né, vai depender exatamente do dispositivo, né? Então, se você tem um monitor ou uma impressora, né, isso vai ser, a quantidade de cores que você consegue construir nesses dispositivos vão ser ligeiramente diferentes, né? Esse conjunto de cores aí construíveis em um determinado dispositivo que é justamente chamado de gamute de cor, né? Então, se você tem um monitor, a partir das cores RGB, né, você consegue uma quantidade de cores que são construíveis naquele monitor, né, dependendo dos dispositivos que estão ali, ou da qualidade, né, dos dispositivos que estão ali, né. Geralmente, essa quantidade de cor é definível por um triângulo, né, ou pelo fecho convexo aí desse conjunto de cores, né. Quando você vai para uma impressora, né, você agora mudou a base de cores primárias, né? Você vai ter agora o CMY mais o cartucho preto ou, né, mais algumas cores dependendo do tipo de impressora, né? Então você vai ter um conjunto de cores construíveis nessa impressora que, na maioria das vezes, é menor do que o conjunto de cores construíveis a partir do monitor ou da tela do celular ou né, da televisão ou do dispositivo de exibição. Então, pode ser que você tenha a impressão
que a sua imagem ficou distorcida quando você mandou imprimir, né? Então isso se deve à mudança de base necessária para que a cor possa ser reconstruída na impressora. Então pode ser que tenha uma cor aqui que você está enxergando no monitor e que você não consegue reproduzir ela na impressora. Você vai ter uma aproximação dela, mas ela não vai ficar igual, né? Então dá a impressão às vezes que a qualidade caiu quando você mandou imprimir a sua fotografia ou a sua imagem, né? Porque a base de cores usadas na impressora e o sistema de impressão de cor é um sistema diferente da usada pelo monitor ou pelo outro dispositivo de exibição qualquer. Então é bom sempre ter em mente que as qualidades aí podem variar de acordo com o dispositivo de exibição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula.